Cheguei, que delícia, eu estou aqui emocionada de estar aqui na Cato, fazendo essa história, começando essa história fantástica de Hangout, e você está aqui comigo nesse momento maravilhoso, e nós vamos começar essa palestra que chama Chave para a Superação Profissional. Mas antes tem um recado muito importante para te dar, aliás, é um presente. Você que está assistindo o Hangout, você vai concorrer a 5 pares de convites. Para isso, você tem que mandar um e-mail para hangout@cato.com. E para que são esses convites? Para estar assistindo um stand-up motivacional na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, no Shopping Frei Caneca, aqui em São Paulo. E esse stand-up motivacional chama-se Virar o Jogo. Aliás, chama Como Virar o Jogo para se tornar uma pessoa feliz. Como virar o jogo para ser feliz na vida pessoal e profissional. Se você quer saber mais desse stand-up, você pode entrar no www.virarojogo.com.br. Lá você vai saber tudo o que vai acontecer nesse stand-up. E o que é stand-up motivacional? É diferente que o stand-up comedy. O stand-up comedy é aquela coisa assim, que é a piada pela piada, que é um negócio bem bacana, o cara chega lá, fica em pé, de cara limpa, e vai falando, contando casos e casos, e a gente morre de rir e sai de lá muito bem, muito feliz. O que é o stand-up motivacional? A gente também vai estar contando casos divertidos, interessantes, engraçados, mas o nosso objetivo é o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento. Então, é uma provocação para você sair de lá melhor, motivado, energizado, com capacidade de superar as coisas, mas sair de lá poderoso. Eu digo que todos nós somos poderosos. Nós temos o poder da escolha, de querer ser feliz ou não, de querer fazer sucesso ou não, de querer ser rico ou ser pobre. É isso que nós vamos bater esse papo aqui hoje. Como é que a gente faz essas escolhas? E isso é a base da chave para a superação profissional. Escolhas. Aliás, a gente está onde escolheu, e a gente tem que começar a assumir essa responsabilidade. Então, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar de a chave para a superação profissional. Você vai concorrer a 5 pares de convite, mandando um e-mail para hangout@cato.com, e nos próximos dias você vai ver o resultado desse sorteio. Quer saber mais sobre o que vai ser esse stand-up? Você entra lá no www.virarojogo.com.br. E agora nós vamos começar essa palestra aqui. O negócio vai ficar quente, você pode fazer pergunta, porque eu vou respondendo as perguntas no decorrer do nosso papo, ok? E eu quero que você fique bem provocado para fazer muitas perguntas. Não se preocupe com o tipo de pergunta. Faz que nós vamos tentar ir resolvendo dentro desse tema, né? Como a gente se superar profissionalmente e ser feliz e poderoso. Gente, você manda suas perguntas pelo próprio Hangout, ok? Tá ok? Bom, vamos começar esse papo? Você está vendo eu aqui segurando o microfone. Eu não vou ficar segurando esse microfone o tempo inteiro, que começa a me dar nervoso. Então, eu digo o seguinte, que poderosa e poderoso tem que ter peito. E o que é peito? Peito é ter coragem. Coragem, a palavra coragem vem de cor de coração e agem de agir. Coragem é agir com coração. Coragem é ter ousadia, é ter atitude, é sair da caixa, é arriscar, é ir para frente, é querer aprender, é querer viver de verdade, né? Não ficar dentro de um quadrado aqui, né? É a gente poder experimentar essa coisa maravilhosa que é a vida. Bom, para mim ser ousada, o que eu tenho que fazer? Usar aqui o meu suporte natural. O Silvio Santos teve que comprar um nos Estados Unidos, eu tenho um natural. Então, eu vou deixar aqui no meu suporte, para eu poder ficar mais livre, para poder estar falando com você. Se eu começar essa palestra já com esse microfone aqui, a mulher é meio que louca, na verdade. Eu não sou louca, eu gosto de provocar e perceber que na vida, na realidade, não tem modelo, né, gente? E é que nós vamos começar por aqui. Não tem modelo para você fazer a sua carreira. Eu digo que no planeta Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. E 7 bilhões de pessoas, mais ou menos a metade, são mulheres. Dessas mulheres, 8 são top model. Mas somente uma é Leila Navarro. Eu sou única, mas única é cada um de nós, e você é único. Então, não tem modelo para ter uma carreira de sucesso. Também não tem modelo para se superar profissionalmente. Não tem modelo. Eu estou na minha 4ª carreira profissional. Olha que coisa fantástica. E eu acho que eu ainda vou ter mais carreiras profissionais nessa vida, me aguarde. Os futurólogos dizem que nós podemos ter hoje de 8 a 10 carreiras profissionais nas nossas vidas. O que significa isso? Significa, gente, que se a gente começou a nossa carreira lá com 18, 20 anos, as coisas vão mudando. Minha faculdade que eu fiz, a primeira faculdade que eu fiz, foi de fisioterapia. Hoje, gente, se a pessoa vem me falar assim, nossa, você lembra quando você era fisioterapeuta? Eu falo, gente, estava em outra encarnação, nem lembro mais. Porque faz tanto tempo, eu não me considero mais fisioterapeuta. É engraçado, porque às vezes você tem que colocar lá qual a primeira faculdade que você fez e as pessoas acabam te enquadrando nesse quadrinho. Fisioterapeuta. Não tem mais nada que ver comigo hoje. É lógico, se a sua primeira profissão, sua primeira formação for arquitetura, quando você chega num ambiente, o que você vai ver? Você sabe ver um pé direito, você sabe observar a iluminação, você tem um senso maior do que quem não teve essa oportunidade de fundo numa carreira.
Eu também, fisioterapia, eu tenho uma noção de corpo, eu tenho uma noção de algumas coisas que outras pessoas não têm. E isso é o meu diferencial, vai fazendo uma somatória. Mas hoje, a minha carreira, o que eu faço hoje, não tem nada a ver especificamente com fisioterapia, mas faz parte da minha história. E faz parte do quê? Do meu diferencial. Por isso que eu sou única, porque eu tive essa caminhada. Então, não existe um modelo de caminhada. Quando você começa a ver, é interessante quando você começa a ler, bacana isso, você lê biografias de presidentes de empresas, de pessoas que tiveram sucesso, de pessoas que, sei lá, que se tornaram pessoas que você tem uma admiração, que você tem um interesse, que aquilo te provoca de alguma maneira, é porque tem a ver com você. Quando você vai ler, você começa a ver como é que a vida das pessoas são, né? Como é que ela vai mudando no decorrer. Às vezes a pessoa com 15 anos de idade, ela queria uma coisa, que estava forte, claro. E durante a vida, as coisas foram mudando e ela foi descobrindo outras coisas. As pessoas me perguntam assim, Leila, como é que você virou palestrante? Bom, quando eu fiz fisioterapia, eu fiz na USP, imagina, foi a segunda turma de fisioterapia, eu nem sabia, e naquela época não existia essa carreira de palestrante, pessoas que eram palestrantes e que viviam disso e que faziam isso o tempo inteiro. Eu não sabia. Eu fui fazer fisioterapia e eu queria ser professora universitária, isso me atraía, porque eu percebi que eu gostava de falar. Mas eu nem sabia que eu era engraçada, que eu era motivadora, que eu tinha um pique interessante. E daí isso eu fui descobrindo durante a vida. Então, durante a vida, você vai se preparando, você vai descobrindo as coisas e você vai fazendo escolhas. Gente, o que é sorte? Sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. Isso é muito importante a gente entender. Então, por isso que eu quero falar qual é a primeira chave para mim, a chave para a superação profissional. A primeira chave para você estar sempre preparado, disposto para a superação profissional e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade, porque você vê o seguinte, quando a gente supera aqui, na realidade, porque a gente está aproveitando uma oportunidade, né? A primeira palavra que eu quero falar aqui para você, pode marcar aí, que vale a pena algumas palavrinhas que eu vou falar aqui para você, depois ficar aí na sua cabeça e refletir mais sobre isso. A primeira palavra é aprender. Para você ser poderoso na sua carreira profissional, na sua vida, para ter sucesso, você tem que ter essa palavrinha com a primeira palavra. Aprender, 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 aprender. Isso é a base. Quando a gente aprende, a gente é uma pessoa curiosa, a gente é curiosa para querer aprender, aprender, aprender. Olha, veja a etimologia da palavra aprender. Aprender assim, a significa não. E prender, está preso, está fixo. Então, quando você aprende, você se torna uma pessoa livre. Então, a pessoa que quer superar profissionalmente, que quer virar esse jogo, ela tem que ser uma pessoa livre, né? Por isso que eu comecei aqui, já enfiando o microfone no peito. Nossa, mas que mulher louca, enfiando o microfone. Tem algum problema em enfiar o microfone no peito? Não, para ficar segurando ficava difícil, enfia aqui, resolvi a situação e vamos andar para frente, né? Quer dizer, então você tem que poder viver e fazer as coisas sem estar com medo de preconceitos, de coisinha, de caixinha e arriscar mais. Bom, se eu fosse dar essa palestra na Índia, talvez eu não fizesse isso, porque culturalmente na Índia, isso iria cair bem. Mas aqui no Brasil, isso eu sei, eu nasci no Brasil, estou aqui no Brasil faz muito tempo, eu sei que isso é uma coisa que nós vamos passar para frente, você já não está mais nem percebendo o microfone, você já está vendo outras coisas. Por quê? Porque nós temos uma cabeça mais aberta, temos uma visão mais aberta. E depois também, eu tinha certeza que eu estava falando aqui na Cato, né? E para você ser Cato, você já é um cara mais cabeça aberta, né? Porque você está vendo tudo que você tem de conteúdo aqui, você já viu que você já abriu muita coisa, né? E é isso, aprender, aprender, aprender. Essa é a primeira palavrinha que eu acho que a gente tem que ter quando a gente pensa em superação profissional. Está disponível para aprender, estar curioso para as coisas. Não, Leila, mas eu quero fazer essa área aqui, tudo bom. Você vai fazer essa área, você vai fazer isso, mas é bom você saber o que acontece antes, o que acontece depois, o que acontece com essa gente daqui, essa gente lá. Não porque você vai atrás, não, mas eu nem gosto dessa parte de logística, eu odeio logística. Sim, mas é interessante saber como é que funciona a logística. A curiosidade, esse tipo de conhecimento, não ocupa lugar, você não vai fazer, mas você vai ter mais senso no que você faz quando você conhece o que o outro faz. Você não precisa saber profundamente, é uma curiosidade saudável, gostosa. Na realidade, é uma curiosidade como um turista. Quando você viaja, você não quer saber tudo, perguntar tudo, entender como é que funciona aquilo? É esse gostinho, sabe? É esse prazer. Por isso, que a segunda palavrinha que eu tenho que falar para você, depois de aprender, é ser uma pessoa positiva. Porque quando a pessoa é negativa, quer dizer, tudo, ai, gente, mas por que tem que aprender tudo, tem que saber tudo? Que saco, que horror. Quer dizer, já não dá, né? Nós não vamos conseguir superar nada sendo uma pessoa negativa, aquela pessoa chata, que está para baixo, que tudo reclama. Então, assim, a primeira palavrinha é aprender. Estar livre, disposto, aberto, curioso, como criança. Saber o que você tem que fazer, procurar se aprofundar no que você gosta de fazer, mas estar antenado a tudo, ok? Inclusive, tem uma coisa interessante. Às vezes, uma coisa que é seu hobby, e que não tem nada a ver com a sua carreira profissional,
nesse mundo louco em que a gente vive, essa coisa pode se aproximar e você começar a trabalhar com o seu hobby dentro da sua carreira profissional e você nem imaginava que isso podia acontecer. Não é uma coisa louca? Pois é esse mundo que nós estamos vivendo. Então, quanto mais aberto você tiver, mais condição você tem de superar, virar o jogo, está criando várias possibilidades para você. Dentro de uma empresa, você chega lá para fazer o que tem que fazer. Mas se você mostra que você tem mais habilidade, as coisas vão se encaixando e as pessoas vão descobrindo até coisas que eles nem imaginam, nem imaginavam que poderia acontecer naquela empresa, com uma posição sua, com uma colocação sua, com uma disposição sua, porque você tem um conhecimento. A vida é mágica, mas você tem que estar aberto para isso. Por isso que o positivismo é importante. Porque se você for negativo, você vai dizer, não, mas eu nem vou falar na minha empresa que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo. Por quê? Porque daí ainda vai sobrar mais trabalho para mim. Bom, se você é desse tipo de cara, que não está aberto, disponível, daí fica difícil, né? Gente, mas já chegou uma pergunta, eu adoro perguntas. Então fica aí, nós temos 2 palavrinhas que eu já falei. Aprender e positivismo. Vamos ver o que vocês mandam agora nas perguntas. Diga lá. Leila, falando em positivismo, o Rony perguntou, então, como as pessoas podem motivar as outras ao seu redor? Então, usar esse positivismo e conseguir fazer com que as pessoas também fiquem motivadas. Então, é legal. Uma pessoa positiva, né? Uma pessoa que é agradável, que ela é gostosa, ela já chega com um brilho, né? Como é que a gente sabe se a gente é positiva? Se você trabalhou em alguma empresa, quando você tirou férias, depois você fala assim, ufa, o ambiente ficou tão mais leve, o que aconteceu? Porque você era aquele cara pesado, né? Que o ambiente ficava pesado. E tem aquele cara que quando tira férias, você fica morrendo de vontade que o cara volte, porque é aquele cara que deixa o ambiente leve. Não significa ser o cara piadista, não significa. O que é ser positivo? Eu vou explicar de um jeito prático que eu gosto, sabe? Eu não sei que idade você tem, eu fico imaginando quem está vendo aí atrás, quem é, mas eu não sei, na minha ideia, sempre quando eu penso na carta, eu penso em muita gente jovem que está procurando o primeiro emprego, embora eu sei que aqui tem de tudo, né? Tem até contratante que está assistindo esse hangout. Então, muitos jovens talvez não tiveram essa oportunidade, mas a maioria das pessoas teve essa oportunidade de escolher feijão quando era pequeno. Como é que a gente escolhia feijão? Você lembra como é que era? A gente punha o feijão na mesa, caldeirão no colo, ficava assim, feijão bom, feijão aparto ruim. Feijão bom, feijão, aparto ruim. A gente pegava aquele montão de feijão bom, entregava para a mãe todo feliz, porque você tinha conseguido a meta, tinha tanto feijão bom que tinha um pouquinho de feijão ruim. E a sua mãe falava assim, pega esse pouquinho de feijão ruim e joga no lixo. Você pegava aquele pouquinho de feijão ruim e ia jogar no lixo, você não ficava falando assim, o que está fazendo esse caruncho no meio do feijão? O que está fazendo essa pedrinha no meio do feijão? Você não ligava, você jogava aquele feijão no lixo. Quanta gente você conhece que pega um feijão ruim e fica com aquele pedrisco a vida inteira e perto de ver o mar de oportunidade que está aqui desse lado. Então, ser positivo é uma pessoa que está olhando para o lado positivo das coisas, está olhando para a oportunidade e não para o lado negativo. O que é negativo eu já sei. Nós estamos vivendo uma crise, está com dificuldade, eu não sei isso, eu não posso isso, aqui culturalmente nessa empresa não funciona assim. Então, eu já sei o que é, como é. Eu sou uma pessoa inteligente, né? Tem que ter essa inteligência. Eu já sei o que não pode, o que é ruim, a limitação que eu tenho. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para as possibilidades que eu tenho e crescer desse lado. Porque às vezes, quando eu cresço desse lado, até muitas coisas que eram negativas, que eram limitações, começam a mudar. Como é que eu explico isso para as pessoas? Primeiro assim, pode escrever no teto dessa cama. A vida está cheia de feijão bom, que é para você já sair animado logo de manhã e você já perceber que a vida é um mar de oportunidades. E quando você percebe que a vida é um mar de oportunidades, quando acontece uma coisa ruim, você vai olhar, procurar o positivo da coisa, não o negativo. Em vez de ficar se prendendo aqui, você vai ver, pô, tá ótimo, eu não posso fazer isso, mas o que eu posso fazer com esse todo o resto, né? Isso é importante de você ficar procurando o positivo. Mas eu gosto de falar para vocês uma coisa interessante. Eu acho que todo mundo pode escolher ser rico ou ser pobre, né? Você fala, Leila, mas eu estou aqui sem emprego, estou procurando um emprego, por isso que eu estou aqui na casa, você fala assim que eu posso escolher ser rico? Você não sabe a situação que eu estou aqui apertado. Pois é. A gente pode escolher ser rico ou ser pobre. Ser rico ou ser pobre é uma questão de escolha. Agora vamos definir o que é rico e o que é pobre. Rico é a pessoa que aproveita a oportunidade que tem. E pobre é a pessoa que reclama do que não tem, porque pobre é assim, pobre reclama. Pobre reclama, é aquele cara que fica prendendo na coisa negativa. Ele fica reclamando, ele fecha a cabeça dele, né, como se fosse, sabe, um cabresto, e só fica vendo aquilo, e deixa de ver o mar de oportunidades. Eu moro em São Paulo. Quando fala que eu sei que você está falando de todo o Brasil, né, então eu tenho que falar que eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo. E quando fala São Paulo está embaixo d'água, você pode imaginar que a gente está aqui todo mundo com respirador, com escafandro, todo mundo embaixo d'água. Não, é uma parte de São Paulo que está embaixo d'água. Agora, se eu ficar achando que São Paulo está embaixo d'água, São Paulo está embaixo, eu deixo de perceber que tem alguns caminhos alternativos que eu posso sair e dar a volta nessa parte que está alagada.
Quando tem, por exemplo, você está num trânsito, num tráfico, o que eu tenho que fazer? Se eu ficar só ali, eu vou achar, gente, perdi o horário, perdi tudo, não sei o que fazer na minha vida. Mas se eu tivesse uma visão global, é como se eu estivesse num helicóptero e procurasse ver a saída. Leila, mas eu não estou no helicóptero, estou num carro, num trânsito terrível, como é que eu vou sair? Ah, hoje tem GPS, olha que maravilha. Eu nasci no tempo que não tinha GPS, mas tu já nasceu no tempo que tem GPS, tem celular, tá ali, gente, é tudo tão prático. Hoje nós podemos estar conectados o tempo inteiro com tudo e aprendendo e abrindo e virando esse jogo. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, a pessoa não pode ser aquela que reclama, porque você tem um monte de possibilidade na sua mão, na palma da sua mão. Sacou? Então, essa coisa que a gente falava antigamente, quando você está no trânsito, está no tráfego, você tinha que, como se tivesse imaginar como se tivesse um helicóptero, você não tem que imaginar. Você está aqui, você está com um celular na sua mão e você pode resolver. Meu celular está sem bateria. Putz, mas tu é azarado. Não, tu não é azarado. O que você tem que fazer? Comprar aquele negocinho que já carrega dentro do carro, gente. O carro está ligado. Estou sem gasolina. Bom, então tu está meio mal mesmo, né? Mas, enfim, a gente não pode ficar pensando só no negativo. Tudo tem jeito. Hoje as coisas estão muito fáceis, estão na palma da sua mão. Quais são as duas palavrinhas que eu falei aqui? Aprender, 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 ser curioso, estar aberto, sair da caixa, ousar, que tem tudo a ver com a coisa, estar livre, tem que ver com a coisa de aprender. E a segunda palavrinha que eu falei aqui, qual que é? Qual que é a segunda palavrinha, Vanusa? Não era curiosidade. Era... Qual que é a segunda palavrinha? Não era curiosidade, porque estava ligado ao aprender. Não faz mal. Tudo bem. Vamos para a terceira palavrinha, qual que é a chave da superação profissional? Nós estamos falando assim, de aprender, se abrir para as coisas e escolher. A escolha é a base de tudo. Agora, como é que eu escolho? Para mim escolher, eu tenho que saber... era positivismo, ok? Vamos voltar lá. Era, primeira palavra, aprender, a segunda palavra, positivismo. Então, assim, se eu quero virar esse jogo, se eu não for positiva, e se eu não tiver essa abertura para aprender, não funciona. A terceira palavra é escolha. Gente, escolha é uma palavra poderosa. Escolha é uma palavra poderosa. E você tem que saber muito bem escolher e não ter medo de escolher. E quando a gente aprende a escolher, a gente aprende a falar sim e não, sem medo e sem culpa. A gente aprende a ser mais assertivo. Vamos falar um pouquinho disso, que isso é muito importante para a sua carreira hoje. Vamos lá. Como é que a gente escolhe? Para eu escolher, eu tenho que saber o que eu quero. Ter claro o que eu quero. E não ter medo que o que eu quero hoje, amanhã pode ser diferente. Hoje eu quero uma coisa, mas pode ser que daqui a um ano eu comece a aprender uma coisa, comece a aprender outra, parece tal situação, e eu vou percebendo outras coisas. Eu contei para vocês que na minha carreira profissional, eu era fisioterapeuta. Hoje eu sou palestrante. E isso mudou. E eu não cheguei de ser fisioterapeuta para palestrante, aconteceu assim. Não é mágica. É um caminho. Alguém que chega a ser presidente de uma empresa, ele não chega assim, entrou, já virou presidente da empresa. Não, existe um caminho. E existe uma escolha, e você vai escolhendo durante esse caminho. Agora, você tem que ir se preparando, e você tem que estar revendo essas escolhas. Então, isso é muito importante, saber o que eu quero e onde eu quero chegar. Para mim saber o que eu quero e onde eu quero chegar, eu tenho que ter a liberdade, a coragem. Liberdade e coragem do quê? De sonhar. Sonhar. Porque tudo começa num sonho. Tudo começa no sonho. Quando eu queria ser fisioterapeuta, eu sonhei. Eu sempre queria ser fisioterapeuta, que eu queria tirar as dores do corpo das pessoas, que eu queria ajudar as pessoas. Então, eu tinha que ter um sonho. E eu imaginava, eu com uma clínica, com alguma coisa, tal, enfim. Você tem que ter um sonho. Quando você tem um sonho, isso já é o caminho. Quando você tem um sonho, não adianta eu ter um sonho, se eu não tenho um planejamento estratégico para esse sonho. Então, vamos voltar. Eu não posso me congelar com um sonho, mas eu tenho que querer um sonho. Quanto mais relevante esse sonho é para mim, mais condições eu tenho de que realizar esse sonho. Okay? E o que significa relevante? Que ele é importante. Por exemplo, eu tenho um sonho de trabalhar num grande hospital, de ser médico, de ser diretor de um hospital. Então, você tem esse sonho, e esse sonho é importante, é a sua vida. Agora, eu tenho um sonho também de conhecer a Europa, mas eu não me incomodo muito. Eu gostaria de conhecer a Europa, eu acho que é uma coisa bacana, mas eu nem... O dia que puder, né? Depois, se eu não conseguir ir para a Europa, eu posso ir para o México, aqui para a América Latina também é bacana. Quer dizer, esse sonho, ele não é tão relevante como esse outro sonho seu aqui. Você fala, Leila, mas é lógico, está falando de um sonho profissional, está falando de um outro sonho. Não, mas às vezes tem gente que o sonho da pessoa é juntar medicina, mas ser médico, sei lá, na África, ser médico, ser esses médicos sem fronteiras. Quer dizer, a pessoa já, você percebe? As pessoas já vão juntando uma coisa na outra.
Vem cá, tem uma pergunta, vamos lá com a pergunta, porque você me ajuda com a pergunta, e nós vamos seguindo. Segura aí, hein? Segura aí que nós já falamos 2 palavras, estou na terceira. Nós vamos aprender e positivismo. E agora onde eu estou? Na escolha. Vamos lá, qual que é a pergunta? A Natália perguntou, falando de sonho, que ela tem vontade de atuar como coach, né, em uma cidade que ainda não vê a importância desse mercado. Então, como que ela trabalha essa superação profissional em algo relativamente novo no lugar em que ela reside? Você é ousada, não? Como é o nome dela? Natália Souza. Como você é ousada, né, Natália? É interessante, né, de você começar um mercado novo num lugar onde as pessoas não conhecem. Eu estava falando de escolha, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque você vai entender. Quando a gente tem uma escolha, a gente tem que fazer o quê? Você tem um sonho, daí você escolheu isso, e o que você vai fazer? Você tem que fazer um planejamento estratégico para isso. Você tem que criar uma estratégia para isso. E você já está começando a pensar nessa estratégia, porque você já sabe que o local onde você quer desenvolver o seu trabalho de coach é um local onde as pessoas não valorizam isso e não conhecem isso. Então, você vai ter que começar com um trabalho bem diferenciado, um trabalho especial. Eu acho que você conhecer um pouco de marketing é uma coisa muito importante, porque você está vendo que você é uma empreendedora, que você, além de querer fazer um trabalho diferente, você já escolheu um lugar, quer dizer, um trabalho que está começando agora no Brasil, né? Nem todo mundo valoriza coach, mesmo até aqui em São Paulo, as pessoas não valorizam, não é todo mundo que valoriza e que conhece a importância do coach, ainda mais numa cidade pequena. Então, você está começando com uma profissão que está começando a se tornar mais conhecida agora, mais valorizada agora, e você está começando numa cidade pequena. Então, você tem que conhecer um pouquinho de marketing. É uma coisa interessante, porque me falaram, e eu comecei a ver, eu vou te falar que existe um seriado, porque hoje agora está na moda os seriados, né? Existe um seriado, é um seriado brasileiro, que chama Negócio. E é muito interessante porque as pessoas, as protagonistas desse seriado, elas têm um negócio que, no caso, como é um seriado brasileiro, eles são muito atrevidos, mas é um seriado muito interessante. Elas são garotas de programa. E elas fazem, é muito interessante porque, assim, independente do grau de programas, que até torna uma coisa meio que chocante, coisa de brasileiro, né? Nós somos muito ousados. Elas, como são umas garotas de programa diferenciadas, o que elas têm que fazer? Elas têm que entrar no mercado, mas elas não querem se expor, como esses sites todos que expõem as pessoas. Elas querem criar uma coisa diferente. Então, elas começam a fazer um estudo de marketing. E daí, quando você começa a assistir esse seriado, você começa a aprender o que você pode fazer em marketing, e te dá muitas ideias para como você pode chegar no mercado e poder mostrar o seu trabalho, e às vezes usando todos os canais. Hoje você tem a internet, mas você tem outras coisas para usar, né? Eu acho uma coisa bacana na cidade do interior, se você puder, vou dar uma dica aqui para você, uma sugestão que pensei aqui agora. Tem um programa de rádio. Às vezes na cidade do interior é legal, aliás, você pode até ter na internet um programa de rádio, mas é bacana se você conseguisse um programa de rádio na sua cidade, ou você fazer parte de um programa de rádio onde você pudesse ter lá um espaço e começasse diariamente a falar o que é coach, dando dicas de coach, é uma maneira, entendeu, de você começar a poder mostrar para a cidade o que seria isso. Outra coisa, talvez ir nas empresas dessa cidade, começar a conversar com os RH, porque você pode fazer um trabalho de coach dentro das próprias empresas. Você vai ter que começar, né, comendo, como a gente diz assim, comendo pelas beiradas, porque você não vai chegar lá e o mercado está pronto, né. Mas você começa na marketing, começa a se interessar mais por isso. Esse seriado é interessante, porque no fim é divertido, e você vai aprender se divertindo, vendo uma coisa inusitada ali, você vai perceber o que elas estão fazendo na prática, e até elas dão dicas de alguns autores, de alguns palestrantes, de alguns livros, é muito interessante, e você pode fazer esse caminho. Então, você fez uma escolha especial, e você precisa fazer um planejamento e estudar, além do coach, estudar um pouquinho de marketing, ou procurar um consultor que possa te ajudar a criar isso. Vamos voltar no nosso planejamento estratégico? Eu quero te dar um presente. Se você não tem um planejamento estratégico, você não sabe como fazer um planejamento estratégico, ou às vezes é muito interessante, a gente sabe fazer planejamento estratégico para uma empresa. Eu preparei, eu sei fazer para a empresa, mas às vezes eu não faço para mim mesmo. Bom, se você sabe fazer para a empresa, é só você usar isso para fazer para você mesmo. Mas quem não sabe fazer para você mesmo, ou até nunca teve a oportunidade de aprender como é que faz para a empresa, mesmo porque não é a sua área, eu vou te dar um presente. Você pode entrar no meu portal www.leilanavarro.com.br e lá tem cursos. Em cursos tem um curso gratuito que chama Planejamento Estratégico para a Vida Pessoal e Profissional. O planejamento estratégico é uma coisa muito interessante, porque você vai pegar um fim de semana para você, como se você abrisse a sua vida. Você vai perceber tudo o que você quer fazer, quais são os seus sonhos, o que você quer, colocar tudo lá, sem medo, coloca tudo. Ah, Leila, mas esse sonho assim, é tão louco, eu acho que eu nem vou conseguir. Coloca tudo o que você quer lá, sem medo, saia da caixa, fazer um brainstorming.
Depois que você colocou tudo o que você quer, aí você vai aprendendo a escolher aquelas coisas, o que tem relevância, o que não tem, o que vale a pena, porque às vezes a gente fica ocupando o nosso cérebro com certos sonhos, com certas fantasias que nem tem relevância para você. Tinha, talvez, quando você tinha 15 anos, e hoje você está com aquele capricho aqui, mas nem é tão importante mais para você. E hoje você está com 30 anos, você tem outras importâncias, mas você deixa coisas ocupando espaço. Sabe que nem guarda-roupa, que a gente guarda um monte de coisa que nem usa? Hoje em dia não dá, nós temos que ser minimalista e muito prático, ter o que a gente precisa usar realmente, porque a nossa energia não pode ser gasta em outras coisas. Então, foca. Quanto mais você foca, mais chance você tem de realizar seu sucesso. Essa é outra palavrinha, a quarta palavrinha que nós vamos colocar aqui. Vamos colocar lá, vamos. Foco, eu falei aprender, falei positivismo, falei escolha e falei foco. Mas antes do foco, vamos voltar lá no planejamento estratégico, porque a escolha está ligada ao planejamento estratégico. Eu tenho um sonho, tá bom? A terceira é assim, eu pus escolha, mas você tem que ter um sonho, daí você escolhe se você quer isso, se você não quer isso, quais os sonhos que você quer, que você não quer, daí você tem que fazer o planejamento estratégico. Sem planejamento estratégico, eu não chego a lugar nenhum. Foi feita uma pesquisa que mostrou que eu tenho 70% de chance a mais de realizar um sonho quando eu faço planejamento estratégico. Olha que coisa fantástica. Então, sonhar por sonhar é perder tempo. Você quer realizar o sonho? Planeje, faça um planejamento estratégico. Para os sonhos profissionais, para os sonhos afetivos, para os sonhos políticos, espirituais, não importa. Você tem que ter sonhos de várias áreas, não importa, você não tem... Gente, a vida é maravilhosa, aproveita todas as suas oportunidades. Mas a gente fica só preocupado, às vezes, de criar os sonhos para a vida profissional. Não, você tem que criar os sonhos para a sua vida de entretenimento. Se você tem um sonho de você conhecer o mundo, e ele tem relevância para você, por que você não pode planejar? Vou te contar agora, eu tenho um casal de amigos jovens, eles não têm 40 anos, estão voltando agora de uma viagem através do mundo durante um ano. Eles namoraram, os dois tinham esse sonho, eles planejaram, casaram e foram juntando dinheiro. O que fizeram? Fizeram uma viagem de um ano ao redor do mundo, tudo planejado, e estão voltando agora, com tudo esquematizado. Lógico que eles são empresários, trabalham hoje, quando eles resolveram, eles já trabalhavam numa empresa de evento, ficaram esse ano todo fora do Brasil, então voltaram, aliás, está completando um ano agora, então voltando agora em agosto, aliás, mentira, vão voltar no fim do ano, estão na metade da viagem, vão voltar no fim do ano para retomar o Brasil em 2016. Olha que coisa interessante, planejaram, estudaram e até deram sorte, porque nesse ano que o Brasil está meio que pesadão, meio que na crise, eles estão lá, porque eles planejaram tudo e estão lá viajando pela Ásia, conhecendo tudo, e vão voltar em 2016 para voltar aqui no evento, que já vão estar nas Olimpíadas, de repente o negócio vai estar até diferente. Até nisso, quer dizer, planejou, tinha umas ideias, mas até deu uma certa sorte, né? Meio que combinou as coisas. Olha que coisa interessante. Então, você tem que planejar também, se você quer conhecer o mundo. Não, só se eu ganhar na loteria. Bom, se você já começa a colocar um sonho, que você só vai conseguir se você ganhar na loteria, você vê que você não está acreditando em você. E que esse sonho não tem tanta relevância para você, porque você está colocando esse sonho na mão de uma coisa extranatural, uma coisa super sobre-humana, entendeu? Porque depende de ganhar na loteria esportiva. Eu ganhei. Não ganhei na loteria, mas ganhei uma coisa. Eu ganhei uma Cherokee num shopping, num sorteio de um shopping. E por que eu conto para você que eu ganhei uma Cherokee no sorteio de um shopping? Porque é legal. Gente, quando você ganha uma coisa, foi feita uma pesquisa, quando você ganha uma coisa, um sorteio, uma loteria, você fica muito feliz. Muito feliz. Gente, quando eu ganhei a Cherokee, eu fiquei tão feliz que parecia assim que eu era mais filha de Deus, parecia que Deus estava olhando só para mim, que gente, que capricho, eu fiquei um mês assim, sentindo aquela sensação, mas depois passa. Na realidade, as coisas que têm valor, que têm sentido, são as coisas que a gente quer, que a gente escolhe, que a gente sabe o que vai fazer. Eu conheci um cara que ganhou na loteria, o sonho dele era ganhar na loteria, o dia que ele ganhou na loteria, eu falei, o que você vai fazer agora? Ele falou, vou continuar jogando, porque o sonho dele era ganhar na loteria, não era um objetivo. Então, é mais importante o objetivo que você tem e você criar uma estratégia para isso, do que você ficar jogando isso para uma coisa que não depende de você. Por isso que eu chamo você de poderoso. Você é poderoso quando você traz o poder para você e as coisas dependem de você para você realizar. Agora, quando você joga a mão do poder na mão de uma loteria, você joga o poder na mão do governo, na mão de não sei quem. O dia que meu chefe fazer isso, o dia que mudar o presidente do Brasil, o dia que acontecer isso, o dia que acontecer aquilo, o dia que a minha sogra morrer, quer dizer, não é, isso não funciona. Isso não é ter poder. O poder é quando eu acredito que eu quero, eu posso, eu vou criar uma estratégia para isso. Helena, mas é tão difícil. Gente, é difícil, sabe por quê? Porque você tem que fazer as coisas sozinho, você não tem que fazer as coisas sozinho. Vamos voltar lá?
aprender positivismo, escolha, né? Escolha, eu falei, de sonho e planejamento estratégico. Você pode ir lá no portal e abaixar o curso e fazer o curso. Daí eu falei que você tem que ter foco. Se você começa a querer muitas coisas ao mesmo tempo, não funciona. Você tem que ter foco para você atingir e chegar onde você quer. Eu fiz uma vez um curso que chama Empretec, do Sebrae. Eu adoro o Sebrae. Tem algumas coisas no Brasil que funcionam. E esse curso Empretec do Sebrae é um curso bem interessante para a gente aprender a ser empreendedor. E ser empreendedor não significa só ter o próprio negócio. Ser empreendedor significa você ter uma atitude empreendedora até trabalhando dentro de uma empresa, né? Porque hoje as empresas querem pessoas empreendedoras. O que é ser empreendedor dentro de uma empresa? É você ser um cara, o seu profissional, que trabalha como se você fosse dono. Você tem o sentir de como você fosse dono. Isso é muito importante, tá? Então, eu fiz esse curso em Empretec, e nesse curso que eu aprendi, nossa, eu fiz esse curso lá atrás, e foi nesse curso que eu aprendi o que era foco. Muitos, hoje em dia, são como eu era, né? E, às vezes, eu tenho que me segurar, porque a gente tem uma tendência a ser. O que que é? É quando a gente está sob pressão, quando a gente está se sentindo ameaçado, a gente começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Porque a gente quer ver uma saída, daí a gente fica preocupado, quer ver uma saída, e começa a dar tiro, e daí você desperdiça a sua energia, você divide a sua energia. Quando você não está numa situação boa, quando você está inseguro, quando você está sob pressão, quando você está, vamos supor que você está procurando emprego já faz algum tempo, o dinheiro está acabando, não adianta você ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Adianta você ter foco. Nessa hora você tem que juntar toda a sua energia para aquilo que vai resolver o problema. Não dentro de uma caixa. Você tem que estar com a cabeça aberta. Mas a energia, o foco tem que estar para aquilo. Agora não vale a pena você ficar querendo fazer de tudo, inventando. Não, tá bom, eu quero trabalhar, eu me cadastrei lá na Cata, eu quero um trabalho. Ah, mas eu vou também investir nisso aqui, eu vou começar a vender, sei lá, eu vou começar a vender produtos de beleza, vou começar a fazer isso, fazer... E você começa a tirar energia, faz uma coisa aqui, outra coisa aqui, daí ajuda não sei quem ali, faz... E você perde o foco do que você tem que fazer. Então, assim, até se você tiver que arranjar um emprego para continuar, para manter alguma coisa aqui, ou um emprego não, um trabalho, um freela, para continuar, se manter até esperar uma colocação, tudo bem, mas isso é muito, muito claro para você, muito focado, né? Porque você está fazendo isso para você se manter. Então, tem que ter claro na sua cabeça que o que você quer é aqui. Não, mas daí você começa aqui, daí aparece uma oportunidade, alguém chama aqui, outro chama lá, e você acaba de perder o foco aqui, de onde você estava querendo. Então, você não entra mais aqui no site da Cata, você não vê os cursos que tem, você não vê as possibilidades que tem, você não lê os artigos que acontecem aqui, você não vai se atualizando, você não procura, aparecer uma oportunidade, olha, tanto está procurando, não sei o quê, você nem vai ver, você não muda, você não melhora o seu currículo. Daí você acha que as coisas vão acontecer? Foco é isso, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero, eu tenho que estar focando aqui. Se para sobreviver eu preciso fazer algumas coisas, isso é claro que é para sobreviver, mas eu não vou ficar gastando a minha energia aqui. Eu tenho que estar pensando isso aqui. Sabe o que eu acho que ajuda para a gente ter foco? Ainda mais quando a gente está meio que desfocado assim, meio que sob pressão e começa a ficar meio desesperado, e começa a um falar, vem fazer isso, porque daí é gozada, quando a gente está meio que mal, todo mundo arranja um monte de coisa. Ah, mas por que você não faz? Por que você não faz isso? Porque você tem que ter muito claro onde você quer chegar e o que você quer fazer, porque as pessoas começam a falar um monte de coisa. Não, mas você é tão bom nisso, por que você está esperando aquilo? As pessoas falam um monte de coisa. Você ficar escutando tudo que as pessoas falam, é um pouco difícil. Eu lembrei uma historinha para você entender isso aqui que eu estou falando, para não ficar escutando as pessoas. Porque as pessoas falam, né? As pessoas falam, para resolver o problema dos outros, elas sabem tudo. Elas não resolvem dela, mas a dos outros. Você nem pede palpite, ela já está falando. Você conhece gente assim, que você nem pede palpite, você está falando. Eu conheço um caso interessante, eu vi esse caso num programa do Jô Soares. Eu fiquei tão impressionada que, olha, já faz tempo, até hoje eu não esqueci. Era uma engenheira aqui do Brasil, uma engenheira de TI, e ela tinha feito concurso, ela estava numa estatal, e ela chegou até a nível de diretoria. Ela sabia que daquele nível que ela estava, ela não conseguia ser presidente da empresa. Ela chegou no máximo da carreira dela, jovem. E ela tinha um sonho dentro dela. O sonho dela era trabalhar com Bill Gates. Gente, essa mulher resolveu, e ela tinha assim, um monte de regalias, porque o cargo que ela tinha, então, ela resolveu que ela ia deixar esse emprego, que faltava, sei lá, acho que 15 anos para se aposentar, tal, mas é uma carreira, aquelas carreiras que muita gente sonha, né, carreira pública tal, e no nível que ela estava. Ela resolveu, ela tinha esse sonho de trabalhar com o Bill Gates, ela resolveu que aquilo já chegou no máximo, que não tinha mais desafio nenhum, que ela não queria ficar mais no Brasil, que ela queria ir para os Estados Unidos para trabalhar com o Bill Gates. Ela morava com a mãe, ela não estava casada, era sozinha e tal.
Ela resolveu fazer isso, comentou com a mãe, quer dizer, não foi pedir ordem para a mãe, foi comentar que esse era o sonho da vida dela, que ela ia fazer isso. A mãe falou, você tá louca, toda a família, você tá louca, você vai deixar uma coisa que todo mundo quer, o sonho de tanta gente, você tem uma estabilidade, você tem um futuro, então espera você se aposentar, aquelas coisas. Mas ela não tinha mais tesão, não tinha mais brilho no olho, não tinha mais porquê, não tinha mais sentido aquilo, ela precisava de um novo desafio, ela queria continuar crescendo. Isso é interessante, a gente não procura trabalho só para... A não ser que você está no nível de sobrevivência, mas você não está no nível de sobrevivência, a gente não procura trabalho para sobreviver, a gente procura para crescer, isso é muito importante, isso é que dá brilho no olho. E ela pegou e se desligou daqui da empresa e foi para os Estados Unidos, com todo mundo falando, você é louca, você é louca, você é louca. E ela foi para os Estados Unidos. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela não tinha visto de trabalho. Então ela chegou lá, ela sabia que ela ia ter todo um trabalho para chegar a ter esse visto, mas ela já queria estar lá para conseguir fazer isso. Então, ela começou a fazer um trabalho numa empresa de escritórios, e ela começou a fazer um trabalho de limpeza. Ela limpava o escritório durante a noite, porque durante o dia as pessoas estavam trabalhando. E ela estava um dia limpando o escritório, aliás, ela estava limpando a geladeira, como ela conta, que é muito divertido, limpando a geladeira, e nisso tinha uma pessoa, um executivo lá trabalhando, e ele tinha que imprimir um contrato, porque ele estava trabalhando até mais tarde para terminar esse contrato, ele tinha que imprimir o contrato. Quando ele está imprimindo o contrato, a impressora quebra, o negócio não funciona, e ele precisava daquele contrato, porque senão ele ia perder um dinheirão, maior confusão e tal. E ele está lá falando com a impressora, nervoso, tal, não sei o quê, liga para olha, agora o que eu faço, não sei o que, não consigo, ninguém consegue resolver, ele desesperado, não sabe o que faz, louco, você imagina, com aquela pressão, já estava de madrugada lá, tinha que ir embora, e precisava do contrato, impresso, tal, não sei das quantas. Ela vê ele tão louco lá, ela chega para ele, ela sai da geladeira, que ela estava limpando, e chega para ele e fala assim, olha, você pode me ver achar meio louco, porque eu estou aqui limpando a geladeira, mas eu sou brasileira, eu sou engenheira de TI, eu poderia resolver o seu problema. Você pode achar meio louco, mas eu sei fazer isso, era o que eu fazia no Brasil, eu posso resolver o seu problema. Pior do que você está, você não pode ficar, porque ou você vai sair daí sem esse contrato impresso, amanhã você vai ter que se prejudicar na sua reunião e tal, e eu posso resolver. Você pode arriscar que eu tente mexer na sua máquina e resolver, ou você continuar com o seu problema. Bom, numa situação dessa, o cara olhou para ela e falou assim, então vamos tentar. E ela resolveu o problema do cara. Ela resolveu o problema do cara, ela voltou para a geladeira dela, e ele foi embora com o problema resolvido. No dia seguinte, ela vem trabalhar, e o dono da empresa chama ela, e é quando ele convida ela para trabalhar na empresa, e dela consegue o visto de residência, o visto de trabalho nos Estados Unidos. Ela consegue o visto de trabalho nos Estados Unidos, ela trabalha um pouco nessa empresa e começa a mandar e-mail para conseguir trabalhar na Microsoft. Bom, ela consegue chegar a trabalhar na Microsoft, e o sonho dela era trabalhar com o Bill Gates, não era trabalhar na Microsoft, tá entendendo? O sonho dela era trabalhar com o Bill Gates. Ela vai trabalhar na Microsoft, ela anda sempre com um CDzinho, naquela época era CDzinho, ela anda com um CDzinho no bolso, que era do projeto que ela queria ser sócia do Bill Gates. Ela anda com o CDzinho no bolso, ela está lá andando, mas ela falou assim, eu pensava que eu chegava lá e ia encontrar o Bill Gates e dar para ele. Não, o Bill Gates estava para um elevador especial, ficava num espaço especial, ela não ia encontrar com o Bill Gates toda hora. Bom, ela vai trabalhar num sábado e vê o andar onde o Bill Gates ficava, ela vê aberto, porque estão fazendo uma manutenção. E ela, com o CDzinho no bolso, ela entra estão fazendo a manutenção, ela entra lá e põe em cima da mesa do Bill Gates, ela põe o projeto dela com um bilhetinho. Quando ela está saindo, o segurança fala, o que você está fazendo aí? Não, olha, eu vim aqui entregar uma coisa que o Bill Gates mandou pôr na mesa dele. Se você quiser que eu tire, depois você se entende com o Bill Gates. Ela pega, não, tudo bem, pode deixar aí. Bom, passou umas semanas, o Bill Gates chamou ela e ficou sócio de um projeto com ela, quer dizer, porque assim, como é que funcionava na época lá na Microsoft? O Bill Gates aceitava o projeto, se o projeto estava dentro da Microsoft, o projeto era da Microsoft, mas ela ia ser a coordenadora do projeto, né, e ter uma participação nesse projeto, mas o projeto era da Microsoft, e ele daria uma equipe de pessoas para trabalhar com ela. Bom, gente, esse é um case que eu te mostro o que é foco, o que é objetivo, o que é planejamento estratégico, o que é saber o que quer, e o que é um monte de gente ficar falando no seu ouvido, e um monte de dificuldades se apresentarem na sua vida. Porque, gente, a vida não é um mar de rosas. Eu não cheguei onde eu estou, porque assim, foi um caminho bonitinho, cor-de-rosa, lindo, cheio de flores, não. Eu tive que fazer escolhas, eu tive que fazer desvios. A vida é assim. Mas nós temos mais uma pergunta, eu estou curiosa para saber o que você quer saber. Diga lá. Neila, quando você comentou sobre as pessoas ficarem falando e tudo mais, chegaram duas perguntas, da Rúbia e da Débora, perguntando sobre pessoas negativas. Como lidar com essas pessoas negativas no seu dia a dia, nos seus sonhos, no seu planejamento? Então, eu acho que pessoa negativa você tem que sair de perto. Vou te explicar por quê. Porque, assim, as pessoas só mudam se elas querem mudar. E o negativismo, ele pode ser por escolha da pessoa de ser negativa,
Por falta de educação, que ela viveu só em ambientes com pessoas negativas, ela aprendeu isso, e pode ser por doença. Se é por doença, né, porque são as pessoas que têm distimia, são pessoas que são negativas o tempo inteiro, que têm mau humor, quer dizer, tem que procurar um tratamento. Se é porque ela vivia só em ambiente negativo, ela poderia, por exemplo, começar a ter uma amiga que é positiva, e podia começar a ver que tem uma outra maneira, porque ela tem inteligência, ela não é burra, ela podia começar a ver que tem uma outra maneira de se ver na vida, e que é melhor, mais saudável, mais energético, você ser uma pessoa positiva do que ser uma pessoa negativa, né? Agora, se for escolha, você não pode fazer nada, porque ninguém muda porque você quer que a pessoa mude. Você pode dar uma sugestão, você pode falar, se ela for sua amiga, você pode dar uma, pô, não pense tão negativo, a vida é mais leve e tal. Você fala uma vez, fala duas, depois o que você faz? Sai de perto, não é para ela que você vai contar as suas coisas, porque não vale a pena. Uma pessoa que você conta as coisas e você sai de lá murcha, acabada, arrasada, não vale a pena. Use a sua inteligência. Não precisa ser deseducada, não precisa ser grossa, não precisa xingar, só se afasta. E daí uma pessoa, quando é negativa, vê que as pessoas estão se afastando nela, tem que procurar alguma coisa para mudar. Então, assim, você pode tentar ajudar, mas as pessoas só mudam se elas querem. E se elas querem pedirem ajuda, pô, você pode ensinar. Aliás, hoje tem muitas coisas, tem tantos livros, né, para a gente aprender a ser positivo e virar o jogo. O conselho que eu dou é o seguinte, a pessoa é negativa, sai de perto. Se a pessoa que é negativa for o seu marido, hein, for a sua mãe, for o seu pai, não é fácil, não é fácil. Mas evita de discutir, evita de contar coisas bacanas que você está querendo fazer, porque vai tirar a sua energia e não compensa, sabe? Conta quando já está resolvido e aprende a lidar com essas coisas. Mas não é fácil quando você tem, porque tem gente que você pode evitar, tem gente que você não pode evitar, porque está muito próxima a você. A pessoa que você não pode evitar, que está muito próxima a você, evita provocar, né? Provocar para você escutar coisas negativas dela que vai te tirar a sua energia. Comenta de outra coisa, fala de outra coisa e evita falar desses assuntos. Faz parte, tá? Isso faz parte. Agora, tenha certeza, a gente não muda ninguém, sabe? As pessoas são como são e a gente não muda. Se pedir sua ajuda, você ensina. Se não pedir, o que você vai fazer? Nós temos mais pergunta? Temos. A gente tem uma pergunta falando sobre a pessoa, ela é do Irasson. Ele perguntou como lidar com a rejeição por idade. Ele falou que tem 51 anos e que ele se sente muito rejeitado nas entrevistas. Menino bonitão, 51 anos, eu nem vou falar a minha idade aqui, pelo amor de Deus. E 51 é uma boa ideia, né? Você lembra? Eu nem sei se ainda existe a 51, mas 51 é uma boa ideia. Gente, você está na flor da idade. Posso te falar? Você está na flor da idade. Hoje, gente, nós temos que a expectativa de vida aumentou muito. As pessoas podem estar fazendo novos planos com 60, com 70 anos. Você está com 51 anos. A maior rejeição não é a rejeição dos outros, é a nossa rejeição. Então, você está olhando no espelho e vendo alguma coisa que você está se sentindo rejeitado. Mas eu tenho certeza absoluta que o mundo não está te rejeitando. Ainda mais hoje no mercado de trabalho, tão exigente, que está precisando de gente com diferencial. Se você tem conhecimento, você tem diferencial e você tem experiência, você é um case, tem um monte de gente que te quer, mas se você não se valorizar, você vai chegar nos lugares também. Porque quem faz o nosso maior marketing, quem fala da gente, é a gente mesmo. Por exemplo, olha aqui uma coisa que eu vou te mostrar, que eu sentei aqui em cima para poder te mostrar. Eu digo aqui, ó, vamos ver se pode focar um pouquinho mais. Eu digo que Poderosa, está focando um pouquinho mais? Poderosa não tem cartão, tem folder de Folderosa. Só isso bastaria, mas você abre aqui, você vê minhas ideias, você abre aqui, você vê meus livros, você abre aqui, você vê o portal, você abre aqui, você vê eu de novo, daí você fica louco, desestressa, relaxa, e fala, gente, a mulher é demais. Mulher consegue fazer de trás para frente, homem tem dificuldade, mas se fizer devagarzinho, consegue. Isso aqui é como a vida. Você vê uma oportunidade, ó, você tem que entrar inteiro. Porque atrás de uma oportunidade sempre tem outra, ó. Quando você entra numa possibilidade, quando você aprende alguma coisa, quando você arrisca, você vê que tem outra possibilidade. A vida é isso, a vida é um mar de oportunidades. E se você tem experiência, para você é mais fácil para aproveitar, porque você tem mais história para contar, você tem mais vivência. E a vivência não tem preço, você não aprende na faculdade a vivência. Eu estava fazendo um briefing de uma palestra, e lá estavam os diretores e o presidente da empresa. Eu troquei meu cartão com todo mundo, daí o presidente da empresa falou assim para mim, Leila, o seu cartão não cabe no meu porta-cartões. Eu falei, ai, presidente, desde quando que eu fiz o meu cartão para caber no seu porta-cartões? Se as minhas ideias cabem na sua, o senhor não me contrata. Eu quero que as minhas ideias não caibam na de vocês, desse hangout, e que algumas coisas que eu falei aqui fiquem te provocando, falar, a mulher é maluca mesmo. Eu quero ser maluca, que eu provoque alguma coisa em você, para você transformar alguma coisa em você. Para melhor. Porque, gente, tudo que eu falar aqui, ó,
Tudo que entra por um ouvido sai pelo outro. Tudo que a gente vê, a gente lembra. Mas o que a gente faz, a gente aprende. Não adianta eu falar que se você não fizer, se você não experimentar, não vai adiantar nada. Eu estou falando de aprender, que é importante. Estou falando de positivismo. Estou falando de planejamento estratégico. Estou falando de foco. Se você começar a fazer alguma coisa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem 51 anos de idade. Você está na melhor idade da sua vida. Eu não vou falar a minha idade aqui, porque a gente não gosta de falar a idade, é meio capricho de mulher. Eu tenho mais de 51 anos de idade. E eu acho o mercado fantástico. Acho uma grande possibilidade. Não só no Brasil, como fora do Brasil. Você sabe línguas? Quanto mais coisas você souber, essas oportunidades se ampliam, se ampliam. Agora, você tem que acreditar, você tem que ver com esse olhar. Por exemplo, eu sempre conto que é uma coisa que eu conto na palestra aqui, só para te fazer uma metáfora aqui, que eu acho importante, né? Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, é porque vai acontecer melhor do que você pensou. Quando uma coisa acontece e não é aquilo que você estava esperando, você pode falar assim, nossa, mas que desgraça, acabou a minha vida. Como você pode falar assim, gente, mas o que eu posso aprender com isso? Agora, se isso não existe, o que eu posso fazer? Comecei a olhar para o outro lado, né? E você vê aqui uma oportunidade. Então, eu gosto de contar um caso, uma história minha, né, para te provocar um pouco. Eu digo que na minha vida nunca aconteceu desgraça nenhuma. Como não aconteceu desgraça? Não, aconteceu desgraça porque eu acho que eu nasci para ser feliz. E se eu acho que eu nasci para ser feliz, quando acontece uma coisa na minha vida, o que eu procuro? A felicidade, o que eu estou aprendendo, o que eu estou ganhando. E quem procura, acha. Simples assim, sua mãe já te falava isso. Quem procura, acha. A vida está cheia de feijão bom. Isso é o que está na minha cabeça. Então, aconteceu alguma coisa, estou desempregado, estou falido, estou na crise, estou preocupado, estou como é que chama quando a gente despejado? Enfim, está no angu de caroço. Tá? Que eu ficar olhando o angu de caroço? Não. Bom, essa realidade existe. Bom, tá bom, e agora? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para resolver isso? Se está pegando fogo, eu não vou ficar dentro do fogo. Eu tenho que sair e ver o que nós estamos fazendo. Tem água para jogar, e o que nós vamos fazer? Se não tem água, tem areia para jogar. Sabe que na Índia, eles não usam água para jogar, usam areia. Então, ficam umas latas de areia para jogar no fogo. Né? Então, quer dizer, nós temos que resolver a situação e resolver com inteligência para ver como é que a gente vai continuar sobrevivendo e andando. Isso é natural. Então, eu queria contar uma coisinha para você, que é uma provocação. Como eu digo que na minha vida não aconteceu desgraça nenhuma, eu gosto de contar esse casozinho. Então, eu falo assim, olha, eu fui casada, mas ainda não é a desgraça. Eu fui casada e eu fui 14 anos casada. E quando eu era casada com um cirurgião. E nessa época eu era fisioterapeuta, porque eu sou fisioterapeuta de formação, que eu já te contei aqui. Eu era casada com um cirurgião e eu tinha 3 filhos. Meus filhos tinham 6, 7, 8 anos. Isso não é uma família, é uma tribuzinha. E eu tinha uma clínica de fisioterapia, que eu treinava as pessoas, eu atendia na clínica e eu administrava a clínica. Eu trabalhava pra caramba. 3 crianças, a clínica, e a gente tinha umas terras. Tinha vaca, cavalo, cachorro, galinha, pato, periquito, papagaio, tudo nas terras. Eu tomava conta de tudo, porque eu era casada com um cirurgião que não tinha tempo para nada. 14 anos casada, o cara chega para mim e fala assim, Leila, eu quero um tempo. Como é que o cara pede tempo uma poderosa? Entende um negócio desse? Mas quando ele me pediu um tempo, eu pensei o seguinte... Gente, ele está pedindo um tempo. Eu falei assim, poxa vida, eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos fazer um curso lá, um curso de 6 meses. Mas como que eu posso ir para os Estados Unidos fazer um curso de 6 meses com 3 crianças pequenas, cuidando de marketing, que eu faço tudo na clínica, cuidando de vaca, cavalo, cachorro, galinha, pato, periquito, papagaio, tudo que eu cuido nas terras, casada com uma não tem tempo para nada. Eu queria tanto ir para os Estados Unidos fazer esse curso de 6 meses, na hora que ele me pediu tempo, eu lembrei disso, falei, querido, eu dou o tempo que tu quiser. Tu fica aqui, toma conta das crianças, da clínica, da vaca, do cavalo, do cachorro, do pato, do papagaio, que eu estou indo para os Estados Unidos fazer meu curso. Quer dizer, aquela oportunidade ali, por que eu vou ficar chorando? Porque quando ele pediu para mim que ele queria um tempo, ele não está falando assim, Leila, eu quero que você fique aí ferrada, que eu estou caindo fora, eu quero um tempo. Mas por que ele não pode ter um tempo bom e eu ter um tempo bom? Na hora que ele me pediu um tempo, eu falei, bom, bem, se eu der um tempo para ele, como é que ele pode ter um tempo, ser feliz, aproveitar o que ele quer? E eu também tenho um tempo, ser feliz, aproveitar o que eu quero, e as crianças também, tudo fica ótimo. Eu pensei, o que eu posso aprender com essa situação? Agora, se eu ficasse achando que eu ia ficar ferrada, ia ficar triste, porque ele ia embora, ia ficar lá ferrada, triste com as crianças, com todo aquele peso, eu só ia ver o lado negativo. Na hora que ele me pediu um tempo, eu pensei, bom, porque ele pode ter um tempo e eu tenho um tempo. Ele pode ser feliz e eu ser feliz. Para ele ser feliz, eu não preciso ser infeliz. Acontece que na nossa cabeça a gente tem esse paradigma, né? Que parece que se um ganha, o outro tem que perder. O mundo mudou, hoje todo mundo tem que ganhar. Nós estamos no século XXI, é o século da prosperidade, é o século do ganha-ganha. Nós temos que mudar o nosso cérebro. Quando você acha que se o outro está ganhando, você está perdendo, você já fica se pensando menos, pequeno, no negativo. Agora, se o outro está ganhando, eu também posso ganhar. Você lembra que eu contei para você que eu ganhei uma Cherokee?
Quando eu conto para alguém que tem cabeça de rico, que acha que o mundo é uma oportunidade, que eu ganhei uma Cherokee num sorteio no shopping, a pessoa fala, nossa, que fantástico, Leila, que bacana, parece que a pessoa ganhou junto. Né? Ela fala, que legal, e como é que foi, o que você fez? Quando eu conto para alguém que tem cabeça de pobre, que eu ganhei uma Cherokee, a pessoa fala assim, não acredito, porque pobre é assim, não acredita em nada. Acha que ele nasceu para ser ferrado e o resto do mundo também. Então, tudo está na nossa cabeça, é como a gente vê as coisas, é como a gente vê a vida. Então, eu posso ver a vida do lado positivo como do lado negativo. Eu posso ver a vida sempre como uma oportunidade. Então, na hora que ela me apresenta negativamente, eu tenho que falar, bom, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso crescer com isso? O que isso está me ensinando? Nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento muito especial. As pessoas não gostam, porque no Brasil parece que tem medo de falar a palavra câncer, como tem medo de falar a palavra crise. Nós estamos vivendo uma crise. E nesses momentos de crise, o que a gente tem que fazer? É uma grande oportunidade, é hora de repensar, de repensar. Por exemplo, nós estamos com uma crise hídrica, não estamos? Nós estamos começando a aprender como lidar com isso. E é uma coisa que nós não sabemos se isso vai voltar a ser como era antes. É diferente, e sendo diferente, nós temos que começar a aprender e ter consciência disso. Aprender. Foi a primeira palavrinha que eu falei aqui. Gente, isso é muito importante. E a gente está se revendo o tempo inteiro de acordo com a nossa realidade, não criar uma fantasia. Mas era tão bom como era no passado. Acabou, o passado já foi. Não é mais. Era daquele jeito, não é mais. O mundo é como é. Uma velocidade tremenda, um paradoxo incrível, uma pressão danada. E é assim que é. E com isso nós temos que aprender a ser felizes, estar nos superando continuamente. Porque mudança é uma coisa que vai continuar continuamente. Agora, assim, é um contínuo, mudança. A palavra mudança é um contínuo. Se você não está preparado para sentir que as coisas mudam o tempo inteiro, você não está vivendo no século XXI, você não está em 2015. As coisas são assim, estão mudando. E quando não muda economicamente, muda ecologicamente, muda socialmente. Gente, os valores estão mudando. Muda tecnologicamente. Né? Alimentação, eu acho ótimo isso, né? Alimentação. Há uns anos atrás, um alimento era mais adequado, era mais saudável. De repente muda, é assim. Pois é assim. E o que nós temos que estar fazendo? Nos informando e fazendo escolha. Olha lá, aprendendo, vendo o positivo disso e fazendo escolhas. Aprender, positivismo e escolhas. E foco. Foco. E o foco, sabe o que é para mim? É ser feliz. Porque quem é feliz faz tudo de bom, trabalha bem, se relaciona bem, ganha dinheiro, porque o dinheiro é uma energia. Ele adora a gente feliz. Gente negativa, é difícil, né? O dinheiro ir atrás. Mas vamos lá, tem mais uma pergunta, eu quero saber o que vocês estão perguntando, que eu estou muito animada aqui. Vamos lá. A Natália quer saber como as pessoas podem ser poderosas e poderosos sem parecerem arrogantes e antipáticos. Ai, eu estou arrogante e estou antipática aqui? Eu acho que é assim. Eu acho que às vezes tem gente que fala assim que eu sou um pouco metida, né? Eu acho que eu não sou metida, eu sou metada, eu tenho meta. Mas é uma coisa interessante. Eu acho que a coisa mais importante é que eu acho assim, que eu sou poderosa, que eu nasci para ser feliz, mas eu acho que você também nasceu para ser poderoso e para você ser feliz. Quando a gente entende que a gente é todo mundo igual, que ninguém é melhor que ninguém. Não é porque eu sou presidente de uma empresa, não é porque eu estou que na nossa sociedade parece que um está acima do outro. Hoje mudou. Hoje, assim, a nossa visão, a nossa percepção tem que ser essa, né? A gente está junto e que todo mundo tem seu valor. Os países mais desenvolvidos, sabe que esses gaps de salário não existem, as coisas são mais achatadas. Quanto mais desenvolvido a gente se torna, mais achatado e mais horizontal ficam as coisas, sabe? Do que esse vertical. Então, eu acho assim, que quando eu me falo que eu sou poderosa, e não tenho receio disso, eu acho assim que eu sou poderosa, mas porque eu vejo as pessoas poderosas, né? Eu só posso perceber o outro, respeitar o outro como um ser único e especial, quando eu me sinto única e especial, né? Aquela hora que eu falo assim, que eu sou única, mas única é cada um de nós. E é quando eu me percebo como única que eu respeito o outro como único, né? Eu acho que quanto mais poderoso, mais autoconfiante, com mais autoestima você tá com mais autoaceitação, você respeita mais o outro e aceita mais o outro. Eu sempre digo o seguinte, ó, se você me chamar de feia, de gorda e de burra, eu não ligo. Porque feia eu sei que eu não sou, burra eu sei que eu não sou e gorda eu sei que estou. Como é importante você saber quais são os seus talentos, quais são os seus diferenciais e quais são as suas dificuldades, né? E os seus pontos negativos. E eu não preciso andar com meus pontos negativos, assim, como uma criptonita, mostrando para os outros. Não, eu tenho que saber gestionar ele, eu tenho que saber administrá-los, entendeu? E quando uma empresa vai te contratar, ela não quer seu ponto negativo, ela quer o seu ponto positivo. E porque você está falando dos seus pontos positivos, você
é presunçosa? Você é orgulhosa? Não. Você está mostrando o que eu posso colaborar. Eu posso colaborar com isso. E eu tenho consciência que tem outras coisas que eu não sei. Embora eu não precise colocar na mesa a minha fraqueza, mas eu tenho que saber que os outros sabem outras coisas. E ninguém faz nada sozinho. Mas eu acho que esse medo que nós temos um pouco é como quando a gente aprendeu, né? A gente aprendeu uma coisa indecente nesse país e que mudou. Que a gente aprendeu a ser pobre. Né? A gente aprendeu a ser pobre e a pobreza é essa coisa assim, né? Ou eu ou você vai ganhar nesse negócio. Quando eu e você vamos ganhar, esse é o século XXI. Esse é o século da prosperidade, é a cabeça de rico. É de quem faz com todo mundo, ninguém faz nada sozinho. É o E, tá? Então a mentalidade hoje tem que ser E. Eu e você. Então você não vai viver eu como uma ameaça, nem que se eu estou bem você tem que estar ruim. Não, se eu estou bem você não tem que estar ruim. Se eu estou bem eu sou uma inspiração para você. Se eu estou bem, porque também você pode chegar e ficar assim, é bacana quando você vê gente legal. Pô, eu posso chegar lá, mas quando tem cabeça de rico, o outro me inspira. Quando tem cabeça de pobre, o outro me ameaça. Nossa, porque a gente só fica ferrado, mas esse pessoal tal. Tá aqui. E aonde a gente aprendeu a ser pobre? Quando a gente fazia aquela coisa indecente que chamava dança das cadeiras. Você lembra como é que era a dança das cadeiras? Se tinha 30 crianças, quantas cadeiras que punha? 29. Por que punha 29 cadeiras? Para uma criança ficar o quê? Fudidinha. Então, você tirava um fudidinho, mais um fudidinho, daí um ganhava no final, ficava 29 fudidinhos ali. Que estavam brincando felizes e ficavam ferradinhos. Por quê? Porque saíram da brincadeira. Não tinha mais lugar para eles. Então, a gente já tem essa mentalidade, que não vai ter lugar, que vai alguém ferrar, que vai puxar, vão puxar nossa cadeira, vão puxar nosso tamanho, porque aquele lá tá querendo. Tá. Então, tem essa mentalidade de competição que está sempre alguém ameaçando a gente. Sai dessa, tá tudo aí na sua cabeça. É uma doença. As empresas são de gente hoje. E de gente que esteja unida, integrada, fazendo a história. As empresas hoje, que são as primeiras empresas do Brasil, você vê como é que funcionam as equipes dentro, como é que funcionam as pessoas. E empresa tem que ter pessoa legal, que está junto, que não fica com essa guerrinha, que não tem sentido. Hoje, o que acontece? Você pode fazer a dança das cadeiras com 4 cadeiras, e todo mundo sentar. E você vai tirando cadeira e todo mundo senta, porque o diferencial das empresas não são as cadeiras, não são os recursos, são as pessoas. E pessoa tem que estar aberta, tem que mostrar que a gente é igual e que a gente faz junto. Um não tem que comer o outro, não vamos comer um outro. Nós vamos viver em conjunto e fazer a diferença. Ninguém faz nada sozinho. Isso é uma mentalidade. Já acabou meu tempo, é isso? Não, o pessoal está adorando, a gente vai fazer um pouquinho mais. Que maravilha! Eu adoro Ibope. Deus meu! Isso aqui é que nem a Globo. Estou me sentindo Globo, que se cuide. Tem mais pergunta? Vamos lá. A gente está recebendo bastante elogio, o pessoal falando do cartão, que adoraram o cartão. E eles então, quem for lá na palestra, vamos voltar a lembrar da palestra, quem não assistiu no começo, é o seguinte... Está gostando de mim? É o seguinte, eu sou palestrante motivacional há 15 anos. Eu era fisioterapeuta e descobri, e entrei nessa carreira de ser palestrante, que é uma coisa nova no Brasil, há 40 anos não existia, enfim, há 15 anos eu sou palestrante. E me chamam de Viagra empresarial, olha que coisa maravilhosa. Mas, na realidade, agora eu criei uma coisa um pouquinho diferente, né, para poder fazer a palestra no teatro. E no teatro eu chamo de stand-up motivacional. Então, assim, é tipo do stand-up, eu fico lá em pé com um cara limpa, né? Limpa não, porque eu fico maquiada, bonitona, também cara limpa, mas eu fico lá em pé, não fica mostrando slide, não é uma palestra de slide, mas é um papo gostoso gostando do case, vocês, as pessoas rindo e tal, mas pra gente aprender e sair de lá poderoso, energizado, tá? E lá, quem for no teatro, que eu vou estar lá segunda-feira, no dia 22, no Teatro Shopping Frei Caneca, às 7h30 da noite. Quem está assistindo a palestra está concorrendo a 5 pares de convites. Se você quer ganhar um par de convites, você tem que mandar um e-mail para quem quer mesmo? hangout@cato.com, e você, nos próximos dias, vai sair o resultado de todo mundo que participou do Hangout, que se concorreu aos convites. Mas, se não, ainda tem alguns convites lá, não temos muito, mas tem alguns convites, e você pode ir. Quem for no teatro, eu dou o folder de folderosa, e você pode levar o folder para casa e se provocar, ok? Bom, vamos ver. Se você quer saber mais o que é o evento chama Como Virar o Jogo. Tá? E o evento, se você quer conhecer mais o que vai acontecer, você entra no www.virarojogo.com.br. Você vai saber os temas que eu vou falar, tem um videozinho e tal, enfim. Você pode ir lá, tem um monte de coisinha que você pode entender melhor, e pode comprar lá o seu ingresso, tá bom? Bom, vamos ver que pergunta tem mais? Estou adorando também vocês, que ótimo. Qual que é? O pessoal pediu para relacionar a superação profissional com empreendedorismo. Bom. Quando eu falo de empreendedorismo, principalmente aqui na Cato, eu acho que fica bem interessante de você entender que empreendedor não é
Só o cara, assim, porque existia essa mentalidade, né? E tem muitos autores ainda que pensam desse jeito. Para mim, empreendedor não é a pessoa que só tem o seu negócio próprio. Esse é um tipo de empreendedor, mas eu acho que empreendedor é o jeito que todos nós temos que ser hoje, porque a gente tem que estar dentro de uma empresa se sentindo dono da empresa. É esse o diferencial que os empresários, as equipes de recursos humanos querem hoje para contratar você. Pessoas que têm esse espírito de se sentir como dono, vestir essa camisa. Agora, o empreendedor é aquele cara, gente, é natural, faz parte do sangue do empreendedor. Vamos trocar o seu microfone. Como é que chama o filme? O Karate Kid. Eu assisti essa semana o Karate Kid, tem uma frase formidável, que o mestre fala para a menina assim, que a vida derruba e a gente escolhe se quer levantar ou não. Gente, eu acho essa frase linda demais, né? Eu acho que ser empreendedor é esse cara que escolhe que quer levantar, né? E a resiliência é isso. É quanto mais depressa você escolhe que quer levantar e levanta, isso é a resiliência. É você, depois de uma queda, depois de uma frustração, depois de uma perda, você virar o jogo. Mas o que é mais interessante que eu quero te falar é que você nasceu com essa inteligência. Para mim, a resiliência, acho que aquele cara que criou a inteligência emocional esqueceu de pôr lá, inteligência da resiliência. Para mim, existe uma inteligência da resiliência. Uma criança, que a gente já nasceu com essa inteligência, uma criança que está com 4 anos de idade, está brincando com um brinquedinho, o brinquedinho quebra, o que ela faz? Se a mãe estiver olhando, ela chora. Mas se a mãe não estiver olhando, ela continua brincando com o mesmo brinquedinho, mudando o significado do brinquedo. Não é verdade? Uma criança está fazendo um castelinho num castelinho de areia na beira da praia, de 4 anos de idade. Vem uma onda e derruba esse castelinho de areia. O que a criança faz? Se a mãe estiver olhando, ela começa a chorar. Se a mãe não estiver olhando, o que ela faz? Ela fala assim, quem mandou essa onda foi a Dilma. Não, ela não fala isso. Por quê? Porque ela não vai culpar quem mandou a onda no onda. Ela levanta e vai fazer o castelinho em outro canto. Por quê? Porque ela percebeu que ali não funcionou, daí ela aprende. Bom, se não funcionou, aprende, ela já começa a aprender. A vida é um aprendizado contínuo. Bom, se veio aqui, eu vou fazer mais longe, eu vou fazer outra coisa, né? Mas ela pode perceber, então o mar vem até aqui, então eu vou mais longe para fazer o castelinho de novo. Gente, é uma coisa interessante, né? Aprender é uma coisa natural do ser humano. Agora, se hoje nós temos tantas condições de aprender mais depressa, tantas informações que já estão na mão, pelo amor de Deus, né? Tem coisa que a gente não vai nem decorar, né? Aliás, que uma das coisas que tem que mudar nesse país é a maneira de educar as crianças, porque com tantos recursos que nós temos hoje, nós temos que partir de outros patamares, porque tem coisa que já está lá, que você não precisa nem mais decorar como nós, né? Tivemos que decorar tantas coisas. Hoje, a gente pode aprender mais na atitude, na experiência, né? O experimentar. Hoje nós estamos na era da experiência, do experimentar, né? Tanto é que eu estou tendo uma conversa com você aqui, e você vê que mais do que teoria, nós estamos falando de experiências, contando casos, de vivência, para você começar a sentir que você pode fazer. Então, eu vou dar uma dica para você poder fazer isso, para você se tornar uma pessoa empreendedora, poderosa, ok? Eu escrevi no teto da minha cama uma frase. Bom, dentro das frases que eu falei aqui, você pode escolher o que você quiser, mas eu escrevi uma frase no teto da minha cama. Lá está escrito assim, hoje tomei uma decisão, vou ser feliz, aconteça o que acontecer. É a primeira frase que eu leio quando eu acordo de manhã. Foi feita uma pesquisa que diz que a primeira escolha que você faz no seu dia corresponde a 90%
do nível, da qualidade do resto do seu dia. Bom, se eu já acordo de manhã e escolho ser feliz, eu estou falando o quê para mim? Tudo que acontecer no meu dia, eu vou escolher o quê? O feijão bom, e não feijão ruim. E quem procura, acha. A minha escolha vai fazer com que eu ache as coisas positivas que eu quero. Eu já acordo com essa direção, com essa percepção, com esse norte. Esse é o pano de fundo que eu ponho aqui no meu hard, ok? Mas daí não adianta eu acordar, decidir que vou ser feliz, maravilhosa, na verdade. Eu tenho que ir pro banheiro para me arrumar uma poderosa, que eu gosto de me maquiar e tal. E no espelho do meu banheiro tem outra frase escrita no espelho do meu banheiro. A casa é minha, eu escrevo onde eu quero, na verdade. No espelho do meu banheiro está escrito assim: olá, poderosa, você é a mulher que eu queria ser. Gente, essa é boa, guarda essa frase porque essa é muito boa. Eu me amo, eu me respeito e me admiro. Eu só posso fazer o que estou fazendo aqui com muita humildade, porque eu amo você, eu respeito você, eu admiro você. Eu acho que isso é um puta diferencial. Estou pelo puta, mas é um puta diferencial. Nós estamos aqui mais íntimos agora, não é verdade, gente? Eu estou na Cata, eu sinto que estou no meio da juventude. Quem está aqui tem que ser muito jovem, né? Porque a Cata é um espírito muito jovem, né? É o que passa para mim, da marca Cata, né? Então, se eu estou aqui na Cata, eu tenho que estar com esse espírito. Gente, isso é um grande diferencial. Porque a gente espelha os outros, sabe? A gente espelha, olha. Eu só vejo no outro que eu tenho 3 vezes mais, e tem um lá em cima de testemunha. Olha que coisa que eu vou te contar. Essa você vai adorar. Uxe, Maria, vou até virar aqui de novo. Essa você vai adorar. Você vai adorar. Olha, eu tive um programa de televisão. Um programa como o do Jô Soares. Ele era um talk show. Foi na Rede Mulher, extinta Rede Mulher. Bom, que também não faz muitos anos. Isso quer dizer, faz anos para você que é muito jovem, faz. Mas quem é mais ou menos, o cara de 51 não faz tanto tempo. Você vê, deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, 14 anos, sei lá, na Rede Mulher. Eu tinha um programa que era um talk show. E eu entrevistei uma mulher, Ana Sharp, maravilhosa, uma escritora bacana de física quântica, tá? Uma mulher aplica a física quântica na vida, no dia a dia, muito interessante. Eu entrevistei ela, ela é uma palestrante internacional, maravilhosa. Quando eu entrevistei ela, acabou a entrevista, ela falou: Leila, você é maravilhosa. Para mim, você é o Jô Soares de saia. Quando alguém te chama de Jô Soares de saia, o que você pensa? Ou que a pessoa está te elogiando, ou que a pessoa está te criticando, ou que ela está chamando você de gorda ou de inteligente. Mas o que eu vejo no Jô Soares é que ele é um homem inteligente, bem-humorado, culto e rápido. Então, eu me senti o quê? Elogiada. Se o que eu vi no Jô Soares é que ele é um homem, que ele é um gordo, bolo fofo, centralizador e egoísta, eu me senti aqui ofendida. Presta atenção, que eu estou dizendo para você, poderoso e poderosa, ninguém tem o poder de te criticar ou de te elogiar. Você que tem o poder de se sentir criticado ou elogiado, de acordo com o que você pensa. É o seu pensar que define o mundo. Nós estamos vivendo no mesmo mundo, mas o mundo para você pode ser um caos, e para mim pode ser uma grande oportunidade, porque depende de você. O mundo está igual para todos, mas as pessoas falam do mesmo mundo, diferentes. Às vezes do mesmo prédio. Conversa com alguém que está no seu prédio, gente. A pessoa vê de um jeito e o síndico vê de outro. Não, essa é brincadeira. Às vezes você vê de um jeito e o outro vê de outro. É uma coisa interessante. Por exemplo, quando você quer comprar um sítio. Quando você quer comprar um sítio, o sítio é o máximo. Quando você quer vender, você quer estar mais querendo se livrar. Sempre diziam assim, que sítio é 2 felicidades, quando se compra e quando vende. Quer dizer, quando eu comprei um sítio, eu não achei que era 2 felicidades. Eu tinha todo o interesse de comprar. Quando eu vendi, eu também não vendi porque era ruim. Mas eu vendi porque a minha vida mudou. Mas é interessante, porque quem vai comprar está indo com uma visão, quem está vendendo está vindo com outra. Por quê? Porque ele já experimentou, ele já viveu aquilo, ele tem que arranjar outros argumentos, que não quer dizer que são negativos, não quer dizer que é ruim, mas são argumentos de uma mudança de vida, de uma escolha de vida. Uma época eu criei abelhas. Gente, eu fui apicultora. Porque eu também fui acupunturista. Gente, eu já fui muita coisa nessa vida, viu? E porque eu gostava de medicina alternativa. Mas eu fui apicultora, né? Então eu criei abelhas. Nessa época eu tinha sítio e tal. Naquela época que eu era casada, que eu contei para vocês. E, gente, eu tinha lá apicultura, bom, enfim. Teve uma época que eu tive que vender as coisas e tal, e, enfim, o sítio ficou para o meu ex-marido e tal. O que eu fiz? Ele não era apicultor, ele não ia cuidar das abelhas, o que eu fiz? Era um sonho que eu tinha, eu realizei aquele sonho, mas eu não ia poder mais continuar com aquele sonho, porque a minha vida mudou, as minhas circunstâncias mudaram, eu comecei a viajar, dar palestra, a coisa foi mudando. O que eu fiz? Eu dei aquele meu sonho para outra pessoa, né? Foi legal, a pessoa ganhou um monte de caixa, um monte de coisa, e ela deu a continuidade de criar aquelas abelhas, que é uma experiência maravilhosa. Criar abelha, você aprende muito com a cultura
cultura das abelhas, que é uma cultura moderna, que é uma cultura associativa, onde cada um tem a sua função, mas onde todo mundo trabalha junto, né? E trabalha somando um com o outro. Então, a vida é um mar de oportunidades, mas depende de você estar olhando isso. Nós temos mais pergunta? Vamos para a última pergunta, que esse negócio tem que acabar, né, gente? Que afinal de contas também tenho que ir embora. Vai lá. Para segunda-feira tá lá, senão eu não vou chegar segunda-feira lá. Tá o quê? Ah, tá. Então, ela diz que a pergunta é a seguinte, o pessoal está falando muito de crise, então, que a pergunta é assim, como é que a gente pode virar o jogo? Tanto dentro da empresa, como dentro do país, ou dentro da própria nossa comunidade. Enfim, crise é uma coisa que assusta, né? Mas eu não sei se você já ouviu falar isso, né? Porque muita gente fala, quando tem a palavra crise, se você tirar o S, né? Fica CRI, né? Eu acho que toda crise é uma oportunidade de a gente estar se revendo. Ontem mesmo eu estava com a minha equipe, a gente estava revendo o que nós estamos fazendo, o que a gente pode fazer diferente. A crise é interessante porque ela faz você se repensar. Então, quando está tudo na zona de conforto, você vai fazendo o mesmo. É difícil a gente mudar quando as coisas estão bem, né? Parece que as coisas têm que ficar ruins para a gente querer mudar. O ideal seria a gente prevenir e já estar prevendo algumas coisas, estar aprendendo, estar experimentando algumas outras coisas e observando. Mas a gente, às vezes, está contente aqui e começa a meio se acomodar. A crise, eu acho que, no fim, se você perceber, é uma grande oportunidade. Dói, assusta, é lógico, porque crise é o quê? Crise é uma coisa que nós não conhecemos. Se a gente conhecesse, não era crise, né? Se a gente tivesse todo mundo sabendo como fazer, como resolver essa situação que nós estamos vivendo, isso não era crise. Crise é porque a gente não sabe como sair dessa, porque vinha vindo num jeito, você tinha uma resposta, e agora as respostas estão diferentes. A gente não consegue nem entender, porque tem certos segmentos que estão indo melhores, outros estão indo piores, outros, tem gente que está abrindo negócio, tem gente que está lançando negócio, mas tem gente que está segurando, quer dizer, você não está linear, eu não sei tudo. O que nós temos que fazer? Na hora que as coisas mudam, em qualquer circunstância, a gente sente como é uma crise, o que nós temos que fazer? Perguntar, o que nós precisamos fazer? Vamos nos unir, o que nós precisamos fazer? Se tem um fogo, apagar o fogo, né? Se tem um fogo, tem que apagar o fogo, porque o fogo pode alastrar. Então, nós temos que ser objetivo, que nem cirurgião, né? Nem um ponto-socorro. Primeiro tem que estangar o sangue, ver o que está acontecendo, mas depois, quer dizer, já começa a gente, vamos repensar e está retomando com todo mundo. Eu queria dar uma sugestão para você, que pessoal, e depois a gente pensa numa empresarial. Você que está querendo se recolocar faz um tempo e não está se recolocando, e agora com essa situação toda, você fica mais preocupado. Gente, se estava difícil, agora vai ficar pior. Aí você começa a escutar o jornal, você começa a saber, bom, agora parei de vez, as minhas economias estão acabando, eu não sei, a pressão daqui, pressão de lá. Vou te dar uma sugestão que isso as grandes empresas fazem nos Estados Unidos, as grandes marcas fazem, e nós podemos fazer isso de um jeito muito simples. Mulher até faz mais que homem. É uma coisa muito interessante. É o seguinte, você tem amigos, né? Não tem amigo? Pô, tá triste então, né? Se você não tem emprego, não tem amigo, tá difícil. Não, você tem amigos, né? Vamos estar retomando com os nossos amigos e procurar amigos de áreas diferentes. Amigos, não inimigos, né? Não gente negativa também, gente positiva. Convida esses amigos e bate um papo. Aliás, você pode fazer o seguinte, às vezes as pessoas fazem isso entre grupos de executivos, fazem muito isso. Você pode fazer isso com seus amigos ou até criar um grupo. Como é que funciona? Eu vou te explicar. É uma roda viva. Eu sento no meio do grupo. Se for um grupo de profissionais, tem que ser profissionais de áreas diferentes. Se for um grupo de amigos, como eu estou falando, amigos positivos, e que sejam de áreas diferentes, é mais bacana. Pode até ser amigo do amigo, cara, porque ele não vai ser seu amigo. Nós vamos estar fazendo um jogo aqui. Qual que é o jogo? Eu chego aqui e coloco a minha situação. Eu tenho essa profissão, tenho essa pós-graduação, tenho isso, a experiência é essa, estou desempregado, estou tanto fora do mercado, quero entrar nesse mercado, fiz isso, fiz aquilo. Bom, se apresenta como você está, né, o seu estado, sem milindres. É tão interessante porque as pessoas, quando estão fora do problema, elas conseguem ver melhor o problema. E as pessoas vão começar a te fazer pergunta, e as pessoas vão colocar sugestões. Não quer dizer que tudo que coloque, você só vai anotar, você não tem que responder, você não tem que justificar nada. Você tem que agradecer o que os caras vão falar, e você anotar. E depois você vai ver o que você vai fazer com isso. Se o cara te fez uma pergunta, que você não entendeu por que ele fez a pergunta, uma pergunta que te deixou desconfortável, dá aplausos para ele. Quanto mais desconfortável você ficar, é porque está te pegando no lugar certo. E daí você pergunta, aproveita. E daí ele faz uma pergunta que deixou você desconfortável, você nem sabe como responder. Tá bom, alguém sabe o que eu poderia fazer nessa situação? Aproveita, isso é uma riqueza, gente. E sem pagar, porque depois o outro vai sentar aqui e as pessoas trocam de lugares. E nós vamos poder trocar. E o mais legal é o seguinte, quando você está na berlinda, você vai escutar um monte de coisa, anota,
O segredo é você não ser reativo. Ninguém está te sacando, ninguém está te ferindo, ninguém está querendo te magoar. Não, as pessoas estão querendo... E assim, a proposta não é essa. É dar sugestões e fazer perguntas para eles poderem dar mais sugestões, ficarem sacadas, enfim. Você vai anotando. Porque depois você vai estar do outro lado, também para não atacar o cara. Para você dar sugestões. O que é interessante é o seguinte, que na hora que você está aqui, pode ter que tenha uma ou duas sacadas, pode ter que tenha várias sacadas legais. Mas quando outras pessoas estiverem aqui, que você estiver lá, você também vai aprender com outras situações. Quer dizer, você nem lembra, você nem percebeu que está nessa situação, mas quando o outro se coloca, você fala, nossa, mas... e daí você vai aprendendo. Gente, olha que coisa bacana e barata de fazer, porque todo mundo está ganhando, entendeu? Todo mundo está ganhando com isso. Não precisa ter um coach profissional. Se tiver alguém profissional, legal, ótimo, mas não precisa. Não precisa, gente. Nós temos que aprender a ser o nosso auto-coach. Aliás, para falar em auto-coach, eu tenho um livro que chama Auto-Coach, que foi o último livro que eu fiz pela editora Ser Mais. E esse livro te ajuda, você está fazendo essas perguntas. A gente se perguntar e sair da zona de conforto, antes que a gente saia da zona de conforto no real, é importante. Sabe, se você está bem posicionado na sua empresa, ganhando bem, resolvendo, você está num negócio muito bem resolvido, se pergunta, e se? E se? E se? Essas perguntas são interessantes. Eu vou viajar daqui 10 dias, eu vou viajar para a Tailândia. Quando você viaja para um país na Ásia tão diferente, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, é procurar conhecer a cultura, saber algumas coisas de lá, porque eu vou estar completamente fora do meu status quo, entendeu? E a outra coisa é fazer algumas perguntas. E se? E se, para mim poder me prevenir, o que eu posso levar na minha bagagem que vai me facilitar e que vai me ajudar? Você está entendendo? Agora, você pode fazer isso com colegas, você pode fazer isso com amigos, você pode fazer isso na sua empresa até agora, que está passando por algum problema. Junta as pessoas, vamos pensar junto. E o pensar junto é desde aquele cara que atende na ponta, que a gente não dá a oportunidade de falar com ele, aquele que fala com o cliente, até o presidente da empresa, que tá relacionado diretamente com os outros presidentes das outras concessionárias internacionais, das outras empresas internacionais. Gente, não tem limite. Eu acho que nós estamos chegando no final, eu ficaria aqui horas e horas, mas nós não vamos deixar de ser amigo. Eu tenho um Facebook, entra lá, eu adoro. O meu sonho é ter 1 milhão de pessoas no Facebook. Eu estou chegando nos 70 mil, gente, falta bastante, vamos colaborar, tá bom? Que eu vejo que aqui tem tanta gente nessa carta, agora nós vamos ficar parceiro da carta, vamos chegar a ter bastante gente no Facebook, a gente fica bem pertinho, ok? Bom, as chaves que eu falei para você, as chaves para a superação profissional, que eu comentei aqui hoje, é aprender, 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 positivismo, escolha. Saber escolher, ser assertivo nas suas escolhas, né? E a escolha tem sonho, tem planejamento estratégico e tem assertividade, que nós podemos dar mais um curso para você, assertividade. Manda um e-mail para Leila, eu quero o curso de assertividade, gratuitamente, a gente manda para você. Aliás, eu estou dando tudo hoje aqui. Estou ótima, não é verdade? Eita, cata maravilhosa. Foco, resiliência. E eu espero você lá na segunda-feira. Quem ganhar os 5 pares de convite, aqui ótimo. Quem não ganhar, vai lá, vai ser uma grande oportunidade. Se não, fica minha amiga na Facebook, porque quando tiver outras oportunidades, bom, quando tiver outras oportunidades, que a Cata vai me convidar de novo, né? Eu fiz sucesso, né? Então, acho que a Cata vai... Você vê, o que é? Isso é plantar. Você faz sucesso, faz bem seu trabalho, daí, ó, você tem outra oportunidade. Gente, adorei, 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 adorei. Até a próxima. Tchau! Que delícia!